Carta aos Hebreus, o capítulo de número 11. Muito obrigado, querido. Trago um abraço fraterno da igreja que pertenço e sirvo, amada Porta Formosa. É uma alegria estar aqui de volta. Você encontrou aí, capítulo 11, verso 4. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Somente essa última sessão, mais uma vez, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Graças te damos uma vez mais pela oportunidade de estarmos reunidos em nome do Senhor como igreja. É uma dádiva, é um privilégio. Peço que nessa hora, por bondade, graça e misericórdia, uma vez mais, o pão vivo que desceu do céu seja repartido entre nós, de sorte que saiamos daqui um pouco mais alimentados, edificados e acrescentados. Que o Senhor fale à igreja, por amor do teu povo e da tua aliança, oramos assim crendo, pelos méritos de Cristo, dizemos amém. Por favor, tome seu lugar. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pastor John Piper, um pastor muito relevante do nosso tempo, fala acerca do ministério, do ofício da pregação, algo belíssimo, e eu creio que eu estou 100% de acordo com ele. Ele diz o seguinte: pregar para uma igreja é você fazer um trabalho semelhante a de alguém que trabalha no minério. E você, ao encontrar ali um pedaço de ouro, você passa então dias extraindo o melhor que você puder e preparando da melhor maneira possível para que você possa, diante da igreja, apresentar e exibir, dizendo: olhem o que eu encontrei. Olhem o tesouro e a preciosidade que eu encontrei. Se é trabalho do ofício de quem está trabalhando nesse ministério, é claro também que aquilo que foi encontrado não pertence a esse que comunica. Esse que comunica apenas aponta, dizendo o que encontrou e de onde veio. É mais ou menos o ofício do pregador. Olhe o que eu encontrei na Escritura. Olhe o que eu encontrei vindo de Deus. Então, ainda que se anuncie, isso não é de maneira nenhuma obra de quem está anunciando. Ele aponta o tempo todo para aquele que é de fato o tesouro maior. E é o que eu pretendo fazer nessa noite com o que eu encontrei na carta aos Hebreus. 11:4, a última sessão que eu li, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Perguntas ao texto: quem ainda fala? Quem é que ainda fala? Sentado como você está, por favor, vá comigo até o livro do Gênesis, o capítulo 4, o verso 10. E vamos tentar encontrar a resposta para essa pergunta. Gênesis capítulo 4, verso 10. Todos os textos que eu lerei com os irmãos estão na versão Nova Almeida atualizada. Gênesis capítulo 4, verso 10. O verso que lemos em Hebreus termina dizendo: por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala.
mesmo depois de morto, ainda fala. Gênesis 4:10 vai dizer assim para nós: e o Senhor disse, o que foi que você fez? É um diálogo, se você se lembra da história, da narrativa, entre o Senhor e Caim. E o Senhor disse, abre aspas, o que foi que você fez, Caim? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim. Volte seus olhos para Hebreus 11:4. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Eu fiz uma pergunta, quem é que ainda fala? Gênesis 4:10 responde para nós. A voz que fala, a voz que ainda fala é a voz do sangue. Repita comigo, a voz do sangue. Mais uma vez, a voz do sangue. O escritor da carta aos Hebreus escreve aos judeus, convertidos agora a judeus cristãos, que estavam, quero crer, desmoralizados e desencorajados. E estavam assim porque o cristianismo, essa fé que eles estavam agora abraçando, provou ser muito difícil, particularmente para esse grupo. Por quê? O cristianismo se mostrou algo radical. E eu quero crer que o cristianismo ainda hoje se prova como algo radical. Em que sentido? No sentido de que não é possível abraçar o cristianismo e abraçar mais alguma outra coisa. No sentido de que se você abraça o cristianismo, você precisa abraçá-lo com as suas duas mãos. Me permita repetir, se você abraça o cristianismo, é preciso que você o abrace com as suas duas mãos. E sendo assim, você fica sem mãos para abraçar alguma outra coisa. Você fica sem mãos para abraçar algum outro tipo de fé, de credo ou de kit, de pacote, quer seja ético, quer seja filosófico. Se você se agarra ao ministério de Cristo, à mensagem de Cristo, ao espírito do Evangelho, se você se agarra à fé cristã, a fé cristã exige de você que o faça com as suas duas mãos. E dessa forma, você não tem como se agarrar a nenhuma outra coisa. Você se agarra à fé cristã como se fosse a sua última saída. E de fato é. Louvado seja Deus por isso. Contudo, como eu dizia, isso estava deixando esses irmãos judeus, agora cristãos, numa posição muito difícil, dado que o cristianismo se provou ser algo radical, que os obrigava a deixar de lado muitas de suas tradições que praticavam há séculos. Isso, claro, provocou a ira dos religiosos judeus. Li com os irmãos dois textos, Hebreus 11:4, Gênesis 4:10, e me parece que eles se conectam. Hebreus 11:4 se conecta a Gênesis 4:10 e comunica uma compreensão de uma história muito familiar para aqueles leitores. Eu lembro a você, a carta aos Hebreus, até pelo nome Hebreus, foi escrita para um grupo específico de gente. Um tipo específico de pessoas que andavam numa história, num caminho, numa tradição, e agora foram apresentados à fé no Nazareno, no Galileu, e resolveram abraçar. Encontravam muita dificuldade em manter-se agarrados ao que conheciam, ao que praticavam, ao que receberam de seus pais, as tradições de séculos, e a esse novo ensino que era apresentado. Hebreus 11:4, então, faz a gentileza, o favor de gentilmente ir até Gênesis 4:10 e trazer a eles um pouco de segurança quanto a isso, comunicando, como disse, uma compreensão de uma história muito familiar para aquele grupo de pessoas. A história de Caim e Abel, os filhos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Notas importantes que eu preciso compartilhar com você nessa hora. Primeiro, a leitura da tradição rabínica, ela louva seus mártires. Eu repito, a leitura da tradição rabínica louva seus mártires. Na compreensão da tradição rabínica, Abel, inclusive, foi o primeiro mártir que se tem registro. Na compreensão da tradição rabínica, a figura do mártir é louvada, honrada, destacada, fortalecida. É algo que se vê com bons olhos, é algo que se admira.
na compreensão da tradição rabínica, a voz do sangue de Abel, o primeiro mártir, clama ao céu por justiça e toma Deus, o próprio Deus, Deus mesmo, por sua testemunha. Um grupo de pessoas que viveu toda a vida ouvindo e aprendendo, recebendo um ensino de que, ao olhar para um mártir, olha-se com um olhar de admiração, olha-se com um olhar de louvor, olha-se com um olhar quase que de veneração, olha-se com um olhar dizendo: que grande figura, que grande personagem, que grande homem foi esse que serviu a sua causa como mártir. Se é verdade que a voz do sangue ainda fala, há um texto na Bíblia que nos ajuda a encontrar exatamente o tipo da mensagem que esse sangue falava, ou segue falando. Abra comigo, por favor, Apocalipse de João. Vamos até o capítulo 6. Quero ler com os irmãos 2 versículos apenas para fundamentar bem. Essa voz do sangue ainda fala ainda hoje. Fala com quem? Fala com Deus. Fala o quê? Quem fala com alguém, alguma coisa. Fala com Deus, fala o que a Deus? Apocalipse de João, você sabe, não é alguma coisa que João inventou. João foi convidado a subir e viu. Então, o que está falando aqui é o que está acontecendo mesmo agora. Apocalipse capítulo 6, verso 9, verso 10, diz assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi, diz João, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido, o que está na tua Bíblia aí? Os mártires. Repita comigo, os mártires. Depois de mortos. Ainda falam. Você consegue repetir comigo? Os mártires, depois de mortos, ainda falam. Tirou isso de onde? Apocalipse. Já estava aí, não coloquei essa semana. Já estava aí. Apocalipse de João, capítulo 6, versos 9 e 10. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, eu vi, diz João, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Foram mortos por obedecer a Deus, foram mortos por honrar a Deus, foram mortos por amar a Deus. Qual a palavra que a gente usa na língua portuguesa para classificar esse tipo de gente? Repita, mártir. Mais uma vez, mártir. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, eu vi, diz João, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Se não me engano, a gente acabou de ler sobre isso. De que Abel deu testemunho. Verso 10. Clamaram com voz forte. Clamaram com voz forte, dizendo, abre aspas. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A voz do sangue segue falando com Deus. E uma segunda pergunta que nos foi feita, falando o que com Deus? Apocalipse de João 6, 9 e 10 nos diz exatamente o que um mártir que foi morto amando a Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, honrando a Deus, fala com Deus agora. Agora, o que eles estão falando com Deus agora? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Exatamente de quem eles se referem nessa hora? Naturalmente daqueles que os fizeram mártires. Então quer dizer que eu amo a Deus? Quer dizer que eu honro a Deus? Quer dizer que eu sirvo a Deus? Quer dizer que eu obedeço a Deus? Quer dizer que eu cultuo a Deus? E enquanto eu faço isso, sou morto. Apocalipse de João diz que eu vou até a presença do Senhor. E João diz que viu. Quando partiu o quinto selo, eu vi uma coisa muito curiosa.
Aqueles que foram mortos, amando a Deus, servindo a Deus, honrando a Deus, cultuando a Deus, obedecendo a Deus, estavam lá, eu vi, debaixo do altar e diziam: até quando o Senhor não há de nos vingar? Até quando o Senhor não há de julgar essa injustiça que nos foi imposta? Até quando? Hebreus 11:4, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Estão falando agora. Estão falando com o Senhor. E o que eles falam é: não chegou a hora da justiça ainda? Não chegou ainda a hora de sermos vingados? Será que não chegou ainda o momento em que essa afronta, essa injustiça será reparada? A voz do sangue de um inocente, o primeiro mártir, Abel, clama por vingança. Repita comigo: a voz do sangue de Abel clama por vingança. Mais uma vez, a voz do sangue de Abel clama por vingança. Pergunta a você: é justo que Abel clame por vingança? Abel tem razões para clamar por vingança a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Mas é claro. Se eu tivesse sido martirizado, possivelmente João teria me visto lá em cima clamando pela mesma coisa. E acredito que você também. Quero apresentar então 3 cenários para nós. O primeiro deles, Números 35, a partir do verso 33. Hebreus 11:4 e Gênesis 4:10 disseram para nós que após ser martirizado, o sangue de Abel foi derramado na terra. E ao ser derramado na terra, o sangue clamou e segue clamando a Deus. Números 35, versos 33 e 34, diz o seguinte para nós: assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue... O que dizem na sua Bíblia? O sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Primeiro cenário, primeiro contexto, falávamos a partir de Hebreus 11:4, Gênesis 4:10, dizendo que Abel, enquanto servia a Deus, enquanto dava testemunho, enquanto honrava, enquanto cultuava, enquanto celebrava, enquanto obedecia, enquanto seguia os mandamentos, enquanto guardava em si princípios de Deus, foi assassinado. E isso fez dele o primeiro mártir. Números vai dizer para nós, o próprio Deus falando: não profanem a terra, porque quando o sangue for derramado, profanou, amaldiçoou a terra. E Números vai dizer, Deus falando, só tem um jeito de você resolver isso: derramando um sangue não, o sangue específico de quem martirizou. Então, não dá para você colocar uma outra pessoa pagando essa conta. O fulano A matou, tem que trazer o fulano A e assassiná-lo para que você resolva essa pendência, porque diz o texto, o sangue profana a terra, amaldiçoa a terra. O primeiro cenário, essa aplicação do efeito e do contato, do poder, do alcance do sangue. Eu disse que eram 3, vamos ao segundo cenário, ao segundo contexto. Levítico, capítulo 16, a partir do verso 11. Levítico, capítulo 16, a partir do verso 11. Um outro cenário para o sangue. Você encontrou aí Levítico 16, verso 11. Podemos ler. Diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si
e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar um incensário, cheio de braças de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho, e com um dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do quê? Do sangue, com o dedo. Depois, matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e vai trazer de novo o sangue do bode para dentro do véu, e fará com que esse sangue, como fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá no propiciatório também diante dele, do próprio. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Você está acompanhando o tanto de objetos que está sendo utilizado aqui? Está acompanhando a leitura? Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre o chifre. Muitos objetos recebendo, você está acompanhando? Muitos objetos recebendo a aspersão do sangue. Muitos objetos a tenda, o santuário, ele mesmo, suas roupas, a tampa do propiciatório, os chifres. Muitos objetos recebendo a aspersão do sangue. Fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar. Tem que pôr sobre o altar, tem que pôr sobre os chifres do altar. Tem que espargir isso por muitos objetos. E ainda diz o texto, até mesmo ao redor do sangue, aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. Depois de tudo isso que é feito, o texto vai dizer para nós, para que fazer isso? À medida que ele vai fazendo, ele tem que fazer porque foi instruído por Deus. À medida que ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai fazendo. E no final da sessão do texto bíblico vai dizer, do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purifica. Agora vem a explicação de por que está fazendo isso. Por que é que está fazendo isso? Porque você vai purificar. Porque você vai santificar todos esses objetos, todos esses elementos que tiverem contato com o sangue. Todos esses objetos, todos esses utensílios, tudo onde o sangue tocar, será então o quê? Purificado. Sangue que purifica. Sangue que santifica das impurezas dos filhos de Israel. Apresentei a você 2 cenários, eu disse que eram 3. Vamos ao terceiro. Epístola que escreveu São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7. Você encontrou aí Efésios 1, 7, podemos ler? Podemos ler, diz assim, nele temos a redenção. Nele, que nele é esse? Quem é esse nele? O Cristo. Nele, o Cristo, temos a redenção. Como? A partir do quê? De que forma? Como funciona? O texto responde para nós. Pelo seu sangue.
ele acha pouco e esmiuça um pouco mais, vírgula, a saber, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Disse a você que eram 3 cenários acerca do sangue. No primeiro cenário, o contato com o sangue faz o quê? Profana. Torna maldito. No primeiro cenário, onde o sangue toca, deixa profanado, amaldiçoado. No segundo cenário, onde o sangue toca, purifica e santifica objetos, utensílios, ferramentas, roupa, vestuário, um espaço de culto. No terceiro cenário, o sangue faz algo além. Nele, temos a redenção, a saber, como? Pelo seu sangue. É contato com o sangue. E o que mais? A remissão dos pecados, não segundo o que temos cometido, mas segundo a riqueza de sua graça. Onde abundou o pecado, percebe que não é na mesma medida? Você percebe que não é na mesma medida? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas tem mais um texto para nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 6. Meia dúzia. É dos textos que eu tenho lido com uma frequência muito agradável. Tem me abençoado muitíssimo. Capítulo 6, versos 53 e 54. Palavras em vermelho, sabe o que significa? São palavras do próprio. Aí não foi o evangelista, não foi o historiador, não. Aí é o próprio falando. Palavras em vermelho. Isso quando ele falou, deu um problema, rapaz. Acho que dá problema ainda hoje isso aqui. Não tiraram da Bíblia, a gente lê. Capítulo 6, verso 53, você encontrou aí? Podemos ler? Jesus respondeu, está em preto, fica agora vermelho. 2 pontos, abre aspas, o Messias falando. Em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, se vocês não beberem o seu sangue, vai acontecer uma coisa com vocês. E não é uma coisa agradável. É desagradável, é desvantajoso, é lastimável. E tem gente que embarca nessa. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, se vocês não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Aquele negócio de derramar na terra, não resolve. Aquele negócio de jogar da pontinha do dedo em cima dos utensílios, da roupa, do sapato, da mesa, do altar, do chifre, ao redor, não resolve o problema de vocês. Se eu pegar um pouquinho e molhar a pontinha da minha orelha, se eu molhar meu chaveiro, se eu molhar meu joelho, se eu molhar a minha Bíblia, se eu molhar a página do Salmo 191, nem existe esse, não resolve nada. Palavras em vermelho, palavras de nosso Senhor. Agora a conversa é outra. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, se vocês não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E mais, tem um plus que eu vou contar para vocês. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Mas preste atenção. Não é do tipo que você põe no frasquinho e vira na cabeça. Não é do tipo que você traz aqui à frente e alguém põe uma gotinha na tua roupa ou na roupa de alguém. Não, não. Isso aí passou. Fala assim para mim, isso aí passou. Mais uma vez, isso aí passou. Mais uma vez, isso aí passou. A conversa agora é outra. Se você não pegar o sangue, não ingerir,
Se você não pegar o sangue e não colocar dentro, se você não pegar o sangue e isso se misturar com o seu ser, com o seu organismo, com aquilo de mais íntimo e profundo que você tem, você não tem parte com ele, você não estará nele, nem será salvo no último dia. Há apenas uma saída. Esquece essa história de pulverizar um pouquinho do sangue. Esquece essa história de jogar na terra. Esquece essa história de passar na roupa. Não é perfume. Você tem que pegar esse sangue e... Semana que vem eu faço 44 anos e eu tenho a impressão de que eu nunca vou entender por que pessoas faltam à ceia do Senhor. Nunca encontrarei uma resposta plausível para pessoas que podem vir à ceia e não vêm. Nem o calor, nem a falta de assento, nem um som alto para muitos, baixo para outros. Nem o barulho que fica ali atrás, naquele corredor. Não encontro razão de por que alguém falta uma reunião de ceia. Certamente, nunca leu João. Mas o pastor anunciou, vamos ler o Novo Testamento. Quem sabe nossos irmãos que faltam, leiam e percebam esse texto aqui e parem de faltar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Disse que eram 3 cenários. Pois bem, no primeiro, o sangue em contato com a terra profanava, tornava maldito. No segundo, o sangue em contato com objetos santificava, purificava de impurezas. Não sei se você já se deu conta, temos um problema maior do que impurezas. O álcool 70 resolve muita coisa. Uma impureza pode ser resolvida com um álcool 70. Nosso problema não se resolve com álcool 70. Terceiro cenário. O sangue em contato com aqueles que se renderam e o receberam, agora sela, agora confirma, agora une, agora dá acesso à vida eterna. Unicamente pelo sangue, não em contato, com o sangue ingerido, absorvido. Quando a gente engole alguma coisa, se tem nutrientes, se tem proteínas, se tem vitaminas, se tem minerais, nosso organismo absorve. Se é algo que não serve, o próprio organismo abre um outro caminho para ele, para que ele seja expelido. Aquilo que nós fizemos domingo aqui, ao entrar em contato com o nosso corpo, não é expelido. É a própria vida de Deus tocando na nossa vida. É absolutamente absorvido. Toca com o nosso interior. Já imaginou que o sangue passa por todo o corpo, vem ao coração e depois... E cada cantinho, cada extremidade é visitada pelo sangue. Você sabia disso? Hebreus 12, 24. Quero crer que nos ajuda agora a fechar tudo isso, amarrar tudo isso. Epístola aos Hebreus, de volta, capítulo 12. Verso 24. Encontrou aí? Hebreus 12, 24. Podemos? 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 Acompanhe na sua Bíblia para você não falar que eu estou inventando, por favor. É importante. Diz assim. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor, que fala melhor do que o sangue de Abel. Sangue de Abel ainda fala. A Bíblia provou para a gente que fala. Fala ou não fala? Está falando até hoje.
juntinho com o sangue dos mártires, lá em cima, como disse São João. Eu vi, quebrou o quinto selo e eu vi. Eles estavam clamando por vingança. É verdade, estão falando até hoje. Mas não é a única voz de sangue que fala até hoje. Tem uma voz de um outro sangue que também fala até hoje. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, não o sangue de Abel, não o sangue do bode, nem o sangue do novilho, mas ao sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus, que ainda fala hoje, e mais, fala melhor do que o sangue de Abel. Sendo ouvido ainda hoje, mas não impede igualdade. Não. Fala melhor. Disse aos irmãos que leria todos os textos na Nova Almeida atualizada, e de fato é a Bíblia que eu uso. Mas eu queria apresentar a você uma leitura de uma outra versão para este versículo específico, capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, o verso 24. Vou ler para você na versão da Bíblia do Peregrino. Diz assim: de Jesus, mediador da nova aliança, ponto e vírgula, de um sangue aspergido que grita mais forte que o de Abel. Grita! O sangue do Cordeiro de Deus não apenas fala melhor, ele grita, fala muito mais alto, para que ninguém se dê por confundido entre as vozes de sangues, para que se saiba claramente, há um sangue falando, clamando por vingança, é verdade, mas não tem só esse, há um outro sangue falando mais alto, falando melhor, gritando o sangue do Cordeiro de Deus. A voz do sangue de um inocente clamando por vingança está posta de um lado. E como disse, é lícito que ele clame por vingança. Foi martirizado. É lícito. Se fizéssemos uma enquete aqui, passa um clipezinho ali de 20 segundos, 30 segundos. Quem foi Abel? O que aconteceu? Apaga a luz, mostra, você vê. E agora você decide. Você acha que está certo? Que não está certo? Quero crer que todos nós diríamos, não, certíssimo, merece, é justo, é correto. Ele tem direito de fala, ele tem direito de uso da voz para dizer, fui martirizado, fui injustiçado, meu sangue foi derramado injustamente. E é verdade. Hebreus fala, Gênesis explica, a voz do sangue de Abel fala até hoje. Fala o quê? O mesmo que os mártires dizem no Apocalipse. Até quando não seremos feitos justiça? Até quando não seremos alvos da vingança do Senhor? Mas Hebreus, o mesmo Hebreus, um capítulo à frente, vai dizer que há uma outra voz falando. E fala melhor. De um lado temos a voz do sangue de um inocente clamando por vingança. Do outro lado nós temos uma outra voz. A voz de outro sangue. A voz do sangue do Cordeiro de Deus. Primeiro, a voz do sangue desse inocente, o Filho de Deus, clama não por vingança, ela clama por salvação. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou completamente. Voz do Abel, voz dos mártires, vingança, 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 vingança. Mas não é a única voz que fala para mim e para você hoje. Há uma outra voz clamando por salvação. Há uma outra voz de um inocente clamando por perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E o sangue tocando a terra, e o sangue escorrendo. Há uma outra voz falando com pessoas. A humanidade ouve duas vozes. Não há apenas uma. São duas. Terceiro, a voz do sangue de um inocente, o Cordeiro de Deus, clama por reconciliação.
A voz do sangue do inocente, do Cordeiro de Deus, clama por comunhão. Esse sangue fala para mim e para você sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Sobre o passado, ele diz para mim e para você que já fomos perdoados. Louvado seja Deus. Acerca do nosso presente, ele diz em Hebreus mesmo, 10, 14, que somos santificados, estamos no processo de santificação. A voz do sangue do Cordeiro de Deus fala sobre o nosso futuro em Romanos 8,17, nos apontando uma promessa de que seremos glorificados. Nosso destino é sermos glorificados. E aqui eu preciso encerrar. Encerrar de uma única maneira, propondo uma pergunta e uma reflexão para mim e para você. Posto de nós, de um lado, a voz que clama por vingança. E se só houvesse isso na Bíblia, se não houvesse o conhecimento de Hebreus, então muitos de nós estaríamos corretos em nossas orações e em nossas canções, clamando por vingança. Se não existisse conhecimento da Epístola aos Hebreus, boa parte do que a gente lê, canta, ora e dá ouvidos para pregações estaria correto. Clamando por vingança. Clamando por justiça. É quando eu digo assim, a mensagem é bíblica, mas não é cristocêntrica. Ela é bíblica, mas não é evangélica. Porque se é verdade que está na Bíblia, também é verdade que Jesus lá na frente vai dizer outra coisa. Clamavam por vingança? Vamos mudar de assunto? Vamos dar rumo dessa conversa? Esquece a vingança. Tem um sangue que está falando mais alto. Tem uma voz de sangue que está falando melhor. Tem uma voz de sangue que está explicando com mais clareza. Tem uma voz de sangue que está gritando bem alto. Se de um lado tem uma voz que clama por vingança e por justiça, de outro lado tem uma voz que clama por outras coisas. Lembra como eu comecei? Quando você abraça o cristianismo exige de você suas duas mãos. Você quer andar com Cristo? Você quer abraçar a fé cristã? Você vai ter que mudar de estação hoje. Não dá para você se agarrar à cruz de Cristo e seguir dando ouvidos à voz do sangue do Abel. Sobre Abel, lamentamos o ocorrido. Se fosse o nosso tempo, intercedemos por sua família. Se eu fosse ministro, sacerdote ali, celebraria o culto fúnebre e diria que o Espírito Santo console o coração de vocês. Esquece o Caim, deixa o Caim para lá. Mas como é que fica isso? Não, isso não é assunto seu, não. A própria Bíblia vai dizer, minha é a vingança, diz o Senhor. E como é que fica? Na hora certa ele acerta. Ninguém vai ficar no prejuízo. A você cabe dar ouvidos à voz que fala melhor. A você cabe dar ouvidos à voz que fala mais alto. A você e a mim cabe dar ouvidos à voz que grita melhor. Será que você e eu estamos ouvindo a voz certa? Será que eu e você estamos ouvindo a voz do sangue certo? Será que eu e você estamos dando ouvidos à voz do inocente que, de fato, merece e é digno de ser seguido? Como se diz, o Cordeiro de Deus venceu, ponto e vírgula, vamos segui-lo. A quem você está seguindo? A qual sangue? Seus ouvidos, sua mente, suas emoções, seu coração estão entregues. O sangue do Cordeiro de Deus
Não tem nada a ver com o sangue do Abel. Ambos foram mortos inocentemente. Só que um segue clamando por reparação. O outro se apresenta como meio para reparar. Ele veio salvar, ele veio perdoar, ele veio reconciliar e oferecer comunhão a quem antes era seu inimigo. Não somos mais inimigos de Deus, e isso não se deu por nada que fizemos, mas ao que Ele fez nos transportando de uma realidade para outra realidade. Não precisamos nem devemos seguir vivendo na realidade que nos opõe ao que o Filho de Deus nos ensina. Não precisamos nem devemos mais seguir transitando, comendo, bebendo, respirando, orando, jejuando por nada que esteja distante do que nos ensina o sangue do Filho de Deus. Sentado como você está, eu quero orar por você. Pedir ao Senhor que opere em nós aquilo que só Ele pode operar. Se você ouviu algo da parte do Espírito Santo, aí no seu lugar onde você está, comece falando algo com o Senhor. Se você ouviu Deus falando de alguma forma, se algo do que foi dito nesses 45 minutos te tocou de alguma forma, certamente não fui eu nem minha argumentação, foi o próprio Espírito Santo. Se abra para Ele nesse momento, diga algo para Ele. Se desarme. Baixe suas armas, deponha suas armas. A voz do sangue que precisa falar no meu coração, no teu coração, não é a voz de um inocente qualquer. Por melhor que seja, por mais bonito que tenha sido a sua trajetória, por maior que tenha sido a injustiça cometida contra ele, nos movemos de forma diferente. Precisamos do sangue do Cordeiro de Deus. Pai nosso, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esse tempo na tua presença, com a Escritura aberta. Oro para que o Espírito Santo vá e faça aquilo que eu sou incapaz de realizar. O dever do arauto é proclamar, é anunciar. Não cabe ao arauto convencer, o arauto não é um vendedor. O arauto não é um negociante. O arauto proclama. Cabe ao Espírito Santo fazer a obra no coração de cada um. Peço que a partir dessa porção da Escritura, o Senhor visite a cada um de nós aqui e nos traga à memória verdades que cooperem para a eternidade, que nos traga de volta ao lugar de dar total atenção com tudo que temos e somos, com todas as nossas faculdades mentais, com todas as nossas portas de percepção, para ouvir atentamente o que diz, não a voz de um inocente, mas a voz do Cordeiro de Deus, a voz do sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Nos ajuda, Senhor, a abraçarmos com as duas mãos esse lugar, essa nova realidade, essa nova identidade, onde fomos plantados pelo Senhor. Não mais clamando por nenhuma outra coisa daquilo que o Senhor já clamou. Não mais clamores por vingança, não mais clamores por justiça. Isso, claro, será realizado a seu tempo por aquele que se apresenta como justo juiz. A nós cabe fazer coro, fazermos eco, ressoarmos o que diz o Cordeiro de Deus, que clamou por perdão, que clamou por reconciliação, que clamou oferecendo salvação e gratuitamente, por meio de sua graça, comunhão. Que sejamos nós esses embaixadores que propagam a mensagem que nos foi apresentada pela voz do sangue do Cordeiro de Deus. E que o Senhor seja edificado dessa forma e a igreja cresça e o reino seja expandido. Oramos assim crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizemos amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.